Gestão Colaborativa Intercurricular de Inovação e Empreendedorismo, NGCI, do Campus Garanhões, junto com a divisão de pesquisa do campus, está promovendo, né? Então, como eu disse, né? Se tudo der certo, é a primeira de algumas palestras subsequentes, então já deixamos estendido o convite para vocês ficarem ligados nas redes sociais do campus, onde a gente vai estar divulgando os próximos eventos, tá? O NGCI, ele é um núcleo relativamente recente, formado no campus, né? E aqui, nesse momento, nós temos alguns desses integrantes, eu faço parte desse núcleo também, como a professora representante do curso técnico de meio ambiente, e por agora eu vou passar a palavrinha para a nossa presidente, Alessandra, né, que também é professora do campus, do curso de informática, que vai poder explicar um pouquinho sobre a atuação do NGCI, para vocês conhecerem, né, as possibilidades de colaboração e de aproveitamento dos nossos trabalhos, né? Boa noite, Alessandra, você está por aí? Boa noite. Me escutam? Tudo certinho? Sim, tudo certo. Tudo bom, minha gente? Boa noite. Então, como a Tatiana estava falando, né, meu nome é Alessandra, eu estou com essa função de presidente do NGCI, um nome tão pequenininho, né, que eu costumo falar, né, Núcleo de Gestão Colaborativa Intercurricular de Inovação e Empreendedorismo. A pessoa chega e fica sem fôlego para falar o nome completo, né. E o núcleo, né, falando só rapidamente, assim, sobre os objetivos do núcleo, né, dentre eles está, né, como promover movimentos como esse, né, palestras como essa, né, que vão promover aí a inovação, o empreendedorismo, né, estimular aí entre os nossos alunos, entre os nossos professores, essa cultura, né, de inovação e empreendedorismo, né. E aí, assim, eu também estendo aí para vocês, né, um convite, né, de quando, por exemplo, você tem uma ideia, por exemplo, sobre algum projeto que você quer desenvolver, né? Um dos objetivos do núcleo é estar exatamente promovendo, né, digamos assim, divulgando informações. Então, um aluno chega para a gente, um professor, quer, por exemplo, eu quero muito desenvolver um projeto em uma área, mas eu não conheço alguém que possa me ajudar, né? É um dos objetivos do núcleo, estar divulgando informações como essa, né, tá indo atrás, digamos assim, de apoio, né, seja interno entre os próprios docentes, né, entre pessoas do próprio campus, né, como externo também, né, muito do núcleo, né, esse objetivo exatamente de estar nessa comunicação com a sociedade, né, de estar nessa comunicação com as empresas, com os arranjos produtivos, né, então, se você tem algum tipo de ideia, né, tá precisando de ajuda, digamos assim, para botar essa ideia para frente, né, o núcleo pode ajudar nesse sentido, né, e é um dos objetivos principais da gente, tá auxiliando nesse sentido, tá certo? Então, só deixando aí esse recadinho aí para vocês e desejar aí a todos uma ótima palestra, agradecer aí a presença de Iris pela disponibilidade, né, obrigada Isis, desculpa, obrigada Isis pela disponibilidade, pelo sim aí de estar aqui conosco nessa noite. Obrigada, passo aí a palavra para, não sei se Tatiana, se já Isis. Ainda sou eu, né? Obrigada, Alessandra, por essa explicação. Então, a todos vocês que são do campus ou de fora do campus, aqui também da região de Garanhuns, convidamos, né, para possíveis parcerias, trabalhos, atividades que a gente possa agregar às atividades do núcleo, tá? Então, é uma boa novidade aqui para a gente, com certeza teremos muitos outros trabalhos enriquecedores aí para a nossa comunidade, tá? Então, antes da gente iniciar, eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso chefe de divisão de pesquisa, João Paulo Aragão, por toda a organização desse processo de inscrição, que está aqui fazendo a organização nos bastidores desse evento, tá? Está presente aqui com a gente. Temos também aqui o professor Everton, que também faz parte do NGCI presente, tá? Agradeço a presença de todos, internos e externos ao campus, que eu vi que temos aí um público misto, né? Um adendo, um parênteses, agora a Tatiana, a professora, falando. Tenho alguns alunos aqui da minha turma de EIA, do subsequente, do quarto período,
tá? Bem-vindos, pessoal. Nosso momento de aula aqui é hoje, né, aqui nesse espaço. Mais tarde eu libero a lista de presença para vocês assinarem, tá bom? Digitalmente mesmo. Por enquanto, não se preocupem com isso, vamos curtir, né, a palestra. Voltando aqui, então, ao papel de mediadora, né? Hoje à noite nós temos a honra de receber a participação de Isis Moreira, como eu falei ali no começo, né? Ela é especialista em planejamento e gestão estratégica, engenheira ambiental. Ela faz parte do corpo técnico, né, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE, que é um órgão extremamente estratégico e muito importante para o desenvolvimento da nossa região Nordeste, para o semiárido, né? Ela pode explicar um pouquinho melhor sobre o campo de atuação da SUDENE. Falando um pouquinho dela, né? Depois ela detalha mais alguma coisa, se for pertinente. Mas ela tem experiência em projetos de planejamento regional e subregional, fortalecimento da gestão pública municipal, acompanhamento e articulação de projetos na temática de desenvolvimento sustentável, dentro dos temas de segurança hídrica, saneamento, reuso de água, energia solar, energia eólica, né? E na área também de inovação, que é o nosso tema principal de hoje, né? Então, vamos iniciar nossa palestra Inovação em Tempos Transformadores, porque de fato estamos, né, em tempos transformadores, por mais que a gente tenha sempre em mente, né, que a tecnologia está avançando, a gente tem conhecimento aí nas últimas décadas de grandes mudanças na nossa sociedade por conta de ações de inovação, de tecnologia, mas especialmente nesse último ano eu acho que a gente está tendo que lidar com situações extremamente inovadoras, né, que fazem a gente repensar muito nosso estilo de vida, os caminhos que queremos traçar. Então, eu convido o Isis a participar, abrir seu microfone e dar início aí à sua palavra, à sua palestra, pode projetar a sua apresentação, Isis, se você conseguir dar aí. Seja muito bem-vinda, agradeço por ter aceitado o nosso convite para esse momento. Obrigada, gente. É uma honra também estar participando. É a primeira vez em termos online que eu faço uma apresentação mais aprofundada, né? Com um público tão diverso e já parabenizo toda a participação e esse convite e todas as atividades do Núcleo. Vou dizer que na época, quando eu fiz a faculdade, eu pareço novinha, mas eu já tenho alguns anos de estrada. Então, não tinha uma instituição, né, um órgão desse tipo dentro da universidade, a gente ficava meio perdido mesmo. E é tão importante a gente, e aí eu vou explorar um pouquinho isso hoje com vocês, é tão importante a gente fazer esse trabalho de múltiplos olhares, de uma diversidade tanto de estudo quanto de sociedade dentro do campus e aproveitar esse momento. É super enriquecedor. E aí, vou tentar projetar aqui, se eu não conseguir, porque eu estava falando que eu estava offline, mas vamos tentar agora. Enquanto você vai projetando aqui, vou só dar um aviso geral aqui. Alguém já perguntou no chat a questão do certificado, tá? Todos os inscritos irão receber sim o certificado por e-mail até a próxima semana. E também um outro ponto em questão a dinâmica aqui da nossa palestra. Eu conversei anteriormente com Isis, né? Ela disse que tem a preferência que dúvidas, comentários possam ser feitos ao longo da explanação dela, da sua apresentação. Então, só para a gente manter a organização, né? Eu acredito que em alguns momentos ela vai pedir a participação de vocês, aí nessas horas vocês podem falar livremente. Mas quando for algum momento em que ela não solicitar a fala e vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que vocês usem o recurso do botãozinho que tem aqui, levantar a mão, logo embaixo do lado do botão da câmera e do microfone de vocês, tá? Que eu vou estar atenta aqui prestando atenção nisso. Ou vocês manifestam por escrito no chat, tá? Então, quando ela não pedir para vocês falarem, que alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, utilizem o botãozinho ou de levantar a mão ou escrevam no chat pedindo a palavra, tá bom? Então, Isis, agora sim, o espaço é todo seu. Bom, obrigada, Tatiana, desculpa. Então, a proposta de hoje, como a Tatiana falou, é para ser algo também um pouco inovador, tá? Então,
não é, a minha proposta aqui não é eu ficar só falando e vocês escutarem. Eu gostaria muito que a gente tivesse um diálogo realmente, e aí na disponibilidade que a gente tem do online, né? Claro. E aí tem esses recursos e aí a gente vai passar por algumas ferramentas também. E aí, eu acho que eu queria começar, se vocês quiserem, né, obviamente, que vocês colocassem o nome de vocês no chat, como eu não conheço ninguém, né? Então, acho que seria uma boa a gente só ter o registro também. Mas aí eu queria que fosse da seguinte maneira. Aí você coloca o seu nome, o curso, se você estiver, né, dentro da proposta do IF. Se você não for fora do IF, calma aí, Hernandes, calma. Se você estiver fora do IF, coloca da onde você é, se você é curioso, se você trabalha não sei onde. É, e queria que vocês colocassem uma palavra, no máximo duas palavras, como vocês estão sentindo hoje, mas de um jeito diferente. Eu queria que vocês colocassem o nome de um bicho, ou de uma cor, ou de uma fruta, ou de qualquer coisa que pensar na sua cabeça do jeito que você está sentindo. Então pode ser, sei lá, hoje eu tô meio azul, sei, tô meio triste, ou isso, ótimo. Ou eu tô amarelo, tô alegre, ou eu tô um girassol de animado, de alegria, ou tô meio tatu-bola hoje, não tô afim de interagir bosta nenhuma. Então, compartilha aí e a gente vai conversando um pouquinho enquanto vocês já vão colocando, tá bom? Bom, então a proposta aqui, se isso fosse um filme, e o trailer seria: o que é inovação? Como ela está presente nas nossas vidas? O que esperar no mundo em rápida transformação? O que a inovação tem a ver com isso? E como criar uma cultura de inovação e empreendedorismo? Claro que aqui a gente não vai esgotar, né? A gente tem 1h30 para conversar e debater, mas a gente não vai estressar essa matéria muito ou ver quais que são todas as respostas disso. Isso aqui são provocações para a gente começar a pensar no sentido de como a inovação, como a gente pode trazer essa inovação dentro do nosso dia a dia, do nosso fazer pessoal, profissional, enfim. Temos hipopótamos aqui, cansadinho, né? Sim, gente. Eu tentei fazer desse jeito também, porque eu sei que a gente já está 7 horas da noite, muita gente já está cansada, de ter trabalhado o dia inteiro. Então, eu espero que essa seja uma conversa leve, divertida e que traga um pouquinho de informação para vocês. Bom, e aí, como eu falei, essa apresentação, que é coletiva, e interativa e dinâmica. Então, se vocês puderem, não sei como é que vocês estão aí, se estão com o celular, se estão com o computador, já acessa o QR Code. Essa apresentação é de vocês. E o que quer dizer que é de vocês? Enquanto eu estou mexendo, vocês podem fazer qualquer tipo de comentário, que tem um botãozinho lá de comentário. Ou naquele espaço embaixo onde temos peixe-boi. Adorei. Nos comentários do autor, vocês também podem fazer comentários. Só se identifiquem quando vocês forem fazer comentários, está tudo certo. Tá bom? Então, se vocês puderem, já acessem. Se não puderem acessar agora também, não tem problema. Mas aí a proposta é que isso também seja uma construção de vocês. Beleza? Bom, e aí, o que eu propus para a gente conversar um pouquinho sobre hoje, né? Além do trailer, a gente vai ter blocos, né? O que é inovação e como ela está presente nas nossas vidas, né? Quando a gente estava conversando, né, eu e Tatiana, sobre a proposta dessa apresentação, dessa vivência com vocês, como vocês ainda não... Vai ser a primeira palestra, como vocês ainda não se aprofundaram um pouquinho mais sobre o que é inovação, então eu escolhi fazer uma apresentação que a gente abordasse a inovação e os conceitos dela e alguns exemplos, tá? Então, a gente vai fazer uma breve discussão sobre tecnologia, e aí breve, porque acho que o foco mesmo hoje é inovação, e aí a gente pode ter várias outras conversas sobre tecnologia, eu posso inclusive sugerir pessoas também para falar mais sobre isso. Temos, então, um olhar sobre um contexto das nossas mudanças globais, o que está acontecendo hoje nacionalmente no Brasil, e o nosso contexto regional, claro, né? Porque como
sudaniana, a gente sempre traz a visão do caráter regional, do que está sendo posto para a nossa região, como que se existem diferenças entre as regiões e como a gente pode pensar para solucionar isso. E aí, no final, eu vou trazer algumas coisas que podem apontar caminhos para vocês se interessarem e se aprofundarem mais na inovação. Joia. Não sei se alguém já conseguiu acessar, mas eu queria, então, começar essa dinâmica com um pequeno questionário, tá? Vai levar só 2 minutos. Se vocês puderem já responder ou responderem enquanto eu estiver falando, vai ser ótimo. E aí, Quero ver. Alguém já conseguiu acessar? Fala que sim ou que não, dá um joinha na apresentação. Nesse link... volta o QR Code, claro. Pronto. Deixa eu colocar o link, então, no chat, peraí. Mas fica mais fácil, né? Bom. Link para o chat. Ok, já estou vendo pessoas acessando, ótimo, maravilhoso. Vamos apresentar, então. Beleza. Então, se vocês puderem, tem esse questionário do começo. E aí são uma perguntinha bem simples, só para a gente começar a interagir um pouquinho mais, tá? Então, aí a minha proposta é que vocês respondam. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser o que vocês quiserem. O que você espera de hoje, né, dessa vivência? Se é aprender um pouco sobre tecnologia e inovação, se é ter insights sobre a sua vida acadêmica ou profissional, se perceber algo que possa ser aplicado também na sua vida pessoal. Tem essa galera que nem sabe como chegou aqui, só chegou, colocou o link. Mas, e aí uma resposta, uma pergunta aberta para vocês dizerem o que mais que vocês esperam de hoje. E eu espero que eu possa atender algumas delas. Bom, certo. Então, lembrem de responder o questionário, beleza? Então, começando realmente, o que é a inovação e como que ela está presente. Tem um questionário, está no Google, um formulário, que aí vai sair gráfico, vai ser legal. Aí, se puder responder lá, vai ser massa. Então, o que é inovação e como ela está presente nas nossas vidas? Tem gente que fala que inovação é um estado de espírito, certo? Então, pessoas que são já naturalmente criativas, inovadoras, sempre são aquelas pessoas que a gente acha meio doida, que está fazendo coisas diferentes o tempo todo, certo? Mas a inovação, ela não é só feita de boas ideias. Ela vai... E aí a gente vai vendo no contexto dessa nossa conversa de hoje, que ela vai gerar algum valor para a sociedade, ela tem que ter um impacto, né? Então não basta ser uma ideia boa, uma ideia genial, primeiro ela tem que se materializar no mundo real e sim gerar um valor que as pessoas percebam. E esse valor, ele pode ter a capacidade de transformar a nossa realidade. Então, isso é inovação. Claro que a gente vai vendo e a construção desse significado, né? Desse conceito do que é... fala, Tatiana, por favor. Oi, Isis. O link que você colocou está indo para a própria apresentação. É isso mesmo ou é um formulário? O link da apresentação é esse e eu vou colocar o link do formulário, então. Parecia que não existe, que horror. Peraí. Eu acho que foi uma dúvida geral aqui. Eu estava abrindo e testando. Gente, todos esses botãozinhos que eu coloquei... por isso, né? Uhum. Será que é o meu... Não, o link abre o programinha de apresentação. Não abre o formulário. Certo. Nesse slide que eu estou agora... Isso. Nesse slide que eu estou agora, se você clicar aqui nesse botãozinho, tem Forms Google. Pronto. Vamos lá. Vê se abriu. Deixa eu tentar. Não. Eu cliquei no formulário e ele abriu. Tá Direto no abrindo. formulário, entre as carinhas. Aí.
Ótimo. Eu vou botar o link direto, então, na... Quem já conseguiu acessar, se puder botar pronto, já colocaram o link aqui. Pronto, colocaram. Pronto, agora deu certinho. Esse link que o Marcos colocou tá perfeito. Obrigada, Marcos. Ótimo. Obrigada, Marcos. Na história da construção coletiva tem dessas coisas mesmo, entendeu? Mas aí a gente vai caminhando. Você quer falar mais alguma coisa, Tatiana? Não, tá. Então, como a gente estava entrando na história do conceito de inovação, ela é mais do que simplesmente uma boa ideia, né? Ela tem que gerar um valor para a sociedade e se materializar nesse mundo real. Então, já que a gente falou, né? Vamos construir um pouquinho desse conceito. O que é a inovação? A inovação, ela, claro, parte de uma ideia, obviamente, mas essa ideia, ela vai evoluindo, né? E aí a gente tem a imagem representativa, a gente tem uma vela, depois a gente tem uma lâmpada, né? Nem lembro mais como é que chama essa lâmpada, porque faz tanto tempo que eu não vejo, mas tem a lâmpada de LED, tem a lâmpada fluorescente. Então, são ideias que vão sendo evoluídas a partir de uma mesma situação. Mas não é qualquer ideia, não é qualquer tipo de ideia, né? São ideias que elas realmente se destacam. São ideias que é o chamado de pensar fora da caixa. E aí tem gente que até fala que nem existe caixa para a gente ficar pensando dentro da caixa. Então, tudo é uma grande caixa e, às vezes, pensar fora da caixa é simplesmente uma questão metafórica para a gente imaginar coisas que poderiam ser diferentes do status quo. Bom, e aí, ainda dentro dessa pergunta, o que é inovação, eu não sei se alguém aqui já escreveu numa máquina de escrever. Vocês já escreveram? Manda um joinha se sim. Se você falar que sim, você pode estar, inclusive, falando mais ou menos que idade que você tem, né? Tá tudo bem, deixa quieto. Eu confesso que eu já vi, já toquei e já até rascunhei alguma coisa. Então, por aí você tira. Mas, por exemplo, isso não existe mais, né, dentro da nossa vida cotidiana. Claro que tem aquelas pessoas excêntricas que sempre vai ter. Mas, enfim, é uma coisa que era altamente tecnológica. E para vocês perceberem, a gente tinha profissionais só para escrever em máquina de escrever. Você tem muito souvenir, né, José? Tudo certo. Não quero dizer que você é exótico, tá? Mas souvenir é muito bom. E máquina fotográfica, né? A gente vive numa era que todos os smartphones revolucionaram a fotografia. Todo mundo pode ser fotógrafo hoje. Nessa época desses filmes aqui, do lado, você já... Não, nem sei o que é Olivetti, mas tudo bem. Eu já usei muito, inclusive, esses rolinhos de filme. E era uma história, porque era um evento você tirar foto, né? Primeiro que se a gente não soubesse muito bem o que fotografar, podia vir um dedo na frente, podia estar tudo desfocado, as pessoas ficaram, sei lá, com careta, com o olho fechado, enfim. Então sempre era um evento. E aí revelar a foto era mais legal ainda, porque a gente via o que prestava ou não. Hoje em dia isso não existe mais, né? A gente tem uma série de aplicativos, de câmera que tira foto de tudo quanto é coisa. Os nossos celulares são máquinas fotográficas excelentes e a gente pode ter uma flexibilidade muito grande, né, dessa edição dessa foto. Então, hoje em dia, todo mundo pode ser fotógrafo. Claro que existem os fotógrafos profissionais, mas eles já não são os exclusivos de produção dessas imagens, né? E aí, como você vê, como revolucionou também toda uma certa um profissional de imagem, né? E aí tem se fala de sistema telefônico. Pois é, muitas câmeras, né? Eu vi hoje um celular que custa R$ 5.000, tem 3 câmeras. Eu nem sei para que tanta câmera assim. Uma para tirar foto de comida, outra para tirar foto de gente. Enfim. E esses celulares também, né? A gente estava falando um pouquinho das fotos dos smartphones.
E pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha um celular que fazia o quê? Só ligava. No máximo, mandava uma mensagem. E hoje a gente revolucionou de uma certa forma que o celular hoje faz de tudo, menos ligar. Quantas vezes você ligou para uma pessoa hoje? Claro, né, que a gente está na pandemia, a gente usa mais essa ferramenta. Mas antes da pandemia, então, é só basicamente o WhatsApp e só. Fita cassete, música, a gente está vivendo na era do streaming, né? Então não tem nem mais aquela sensação de vou comprar um CD novo, um disco novo, uma fita cassete, não. Ai, o pessoal reclamando dos telefones, só te me liga. É sacanagem, né? Mas é o que acontece hoje. Você usa o celular para tudo quanto é coisa, menos ligar. E é só as operadoras que querem te vender mais coisa que te ligam. Mas tudo bem. Então, todos esses são exemplos de como que a inovação traduz de valor para as nossas vidas e transformou a nossa realidade. De um jeito muito, muito rápido. E aí, essa rapidez, ela vem, então, com essas disrupções que podem transformar profissões, podem transformar sociedades. Hoje ninguém mais... aliás, hoje todo mundo pode ser um produtor de música, né? Então, só para a gente ficar ligado nessas palavras-chave. Bom, e aí, para que serve a inovação? A inovação, como eu falei, ela não é só uma boa ideia. Ela tem que servir um propósito, ela tem que gerar algum valor. E esse valor pode ser no mundo, na sociedade que a gente vive, para resolver um problema específico, para resolver um problema, e aí, da nossa cidade, da nossa empresa, da nossa vida. E ela geralmente vem acompanhada com lucro. E aí, pode ser benefícios financeiros, né? A gente está falando desse tipo de lucro, mas pode também ser benefícios como esforço, né? Esforço de trabalho, esforço de energia, esforço de... O que mais? Bom, enfim, de tempo, né? A gente, hoje, por exemplo, voltando à história da telefonia, né? Hoje, por exemplo, se você quiser se comunicar com alguém rapidamente, é só você mandar uma mensagem, né? Antes, na época, não muito tempo atrás, uma pessoa para ter um telefone, se comunicar com outra pessoa, era muito difícil. Então, às vezes, as pessoas se escreviam por cartas. E aí as cartas demoravam, sei lá, meses para chegar no seu destinatário, dependendo, né, da onde que fosse. Então, olha quanto tempo que você conseguiu salvar do seu dia para se comunicar com alguém. Bom, e aí a gente já falou um pouquinho do que é, para que ela serve, e já que a gente falou para que ela serve, aonde ela vive, né? E aí, claro, gerando ideias, ela é presente na nossa cabeça, acho que do início, né? Mas ela também, como ela tem que servir algum propósito, ela não pode ficar só para a gente. Então, ela tem vivências dentro das empresas, e aí vai gerar lucro, vai gerar mais emprego, vai gerar economia de recurso. Nas cidades, né, a gente hoje tem um movimento muito grande de falar em cidades inteligentes, como se cidades fossem burras antes, né? Mas não é esse o cenário. Como as cidades estão se conectando para que todos os serviços sejam automatizados, né? De um jeito que facilite muito a nossa vida e que seja eficaz para o nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja em energia, em mobilidade, enfim. Essa foto de cima, a mais colorida, chama no bairro de Beberibe, no Recife, e é um projeto que se chama, um programa que se chama, deixa eu até ver aqui a cola, Projeto Mais Vida nos Morros, da Secretaria de Inovação Urbana da Prefeitura de Recife. E é um projeto, já tem alguns anos, acho que é 2015, e ele é um exemplo clássico de inovação 5G, claro. O 5G ele vai. E aí, se a gente for falar de 5G, ele vai revolucionar de um jeito que a gente ainda não está muito preparado para isso. O 5G ele vai conectar e vai disponibilizar acessos
muitos mais kbytes de dados, de informações, e tudo em tempo real. Então, o 5G é uma coisa que a gente precisa ter, quem está pensando em política pública, né, tá? Precisa ter um cuidado, né, de como isso vai chegar e como isso vai impactar na nossa vida. E aí, eu estou falando um pouquinho desse projeto, né, que é um exemplo de como a inovação pode transformar a realidade de uma comunidade, nesse caso, uma comunidade mais humilde, em que essa área provavelmente era uma área insegura, que as pessoas não usavam, poderia ser escura, que não tinha nenhum. Vocês estão me ouvindo bem? Tá muito baixinho, né? Tá ouvindo bem. Bom, tenta aumentar aí um pouquinho o som, mas senão fica essa grudadinha no telefone, que eu acho que vai dar certo. Bom, e aí, esse projeto, ele traz, de vez em não tá tão baixo, de vez em quando corta. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, então. Beleza? Pronto. Então, acho que é a internet, né? Beleza, ótimo. Bom, e aí, voltando ao projeto, é um projeto de revitalização desse espaço comunitário. Então, você vê como você traz cultura, como você traz arte, o envolvimento de uma comunidade, esse espaço ele pode se tornar um espaço de vivência, de aprendizado. E aí eu coloquei o link, se você clicar na foto depois que tiver o acesso, vocês vão ver vários outros tipos de projetos parecidos, né, desse programa, e como isso transforma a vida das pessoas nesses lugares. Beleza? Vou passar então. E agora, do que se alimenta a inovação, né? Se a inovação fosse um ser vivo, do que ela se alimentaria? Bom, primeira coisa seria os questionamentos, né? A gente precisa entender que a inovação ela vai surgir não de uma ideia que simplesmente né, tipo, abre na tua cabeça, mas ela vai surgir de um questionamento de por que as coisas são do jeito que elas são hoje. E aí vai ser a nossa primeira interação hoje, agora, aliás, primeira nada, segunda. Se vocês clicarem no tubarão, vamos questionar tudo, vai abrir um link para uma ferramenta chamada Miro. Então, eu vou explicando esse slide e quando eu terminar, se vocês puderem abrir, a gente vai para lá. Então, e aí me falem se conseguirem ou não, tá? Bom, e aí, se a gente for imaginar, né? Um prato principal, então, para tudo começo, a entrada da inovação, do prato da inovação, seria o questionamento. Só que aí, claro, né? Ele é um questionamento baseado em algum problema específico. E aí ele também vai usar muita imaginação, muita criatividade. E aí, quando a gente tem vários métodos e técnicas para a gente conseguir chegar nessa criatividade, né? E aí, se a gente for nessa lógica ainda metafórica, nessa metáfora da alimentação, o tempero da inovação seria a diversidade e a colaboração. Não existe ideia fora da caixa ou uma solução inovadora ou uma tecnologia que é capaz, não funciona. Eu vou tentar aqui abrir e aí eu mando para vocês. Ixi, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos tentar colocar. Pronto. Do Barão. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Aqui que eu preparei. Tá bonitinho para vocês. Bom, então, não, e aí, como eu estava falando, não existe inovação sem diversidade. E aí a diversidade de gente, diversidade de ideias, pessoas que são totalmente, não totalmente diferentes, né? Porque, enfim, mas uma pessoa que nasceu hoje no Nordeste, ela pensa diferente de uma pessoa que nasceu na Europa, no sul do país, em lugares mais frios, alguma coisa. Então, a gente vai enxergar o mesmo problema de formas muito diferentes. E isso é o que traz riqueza para a inovação. E aí,
colaboração é o outro tempero. E nesse linkzinho do mundo com as mãozinhas, tem um conceito, uma reportagem para um conceito que chama competição, que é uma coisa que as empresas hoje usam, né? A colaboração não é aquele tipo, vamos dar as mãos e a ciranda e, né, todo mundo é feliz. Não. A gente está falando de colaboração com um propósito. A gente está falando de colaboração para ter mais ganhos, para a gente fazer coisas mais rápidas, né? Que a gente não conseguiria se a gente estivesse sozinho, né? E aí, só para vocês terem, para a gente trazer um pouco para o que eu estou falando de colaboração hoje, por exemplo, vocês sabem quanto tempo seria feita uma vacina para o Covid, sei lá, se a pandemia tivesse acontecendo na década de 80? A gente não tinha nada online, a colaboração entre pesquisa era muito pouca ainda. Então, para você ver, a gente em menos de um ano conseguiu uma vacina para um problema global, só porque o mundo cooperou. E aí o mundo, não só os pesquisadores, mas as empresas, os governos. Então a gente consegue dar respostas rápidas, boas, eficazes, se a gente colaborar. Conseguiram acessar o Miro? Ah, conseguiram! Muito bem. Então, a minha proposta agora é esse espaço azul primeiro, tá? Tem alguns outros espaços e a gente vai mexer neles depois. Ai, tá ótimo, que dá para ver todo mundo se mexendo. Se não conseguir, não tem muito problema, tá? Mas aí, deixa eu voltar aqui. Nesse espaço azul, volta. Nesse espaço azul, eu queria que vocês colocassem. Se vocês fossem crianças hoje, e aí lembrando da história do questionamento. Se vocês fossem criança, lembra, né, daquela quando você era criança que todo mundo ficava perguntando por quê, por quê, por quê, por quê? Lembra disso. E aí me fala, o que é que te intriga? E aí, para você fazer isso, primeiro, para a gente testar a ferramenta, vocês vão vir aqui nessa caixinha do Stick Note, vão clicar em cima do azul, tá vendo? E aí vocês podem escrever. Pode diminuir, pode aumentar. E aí eu vou dar uns 15 minutinhos para o pessoal se achar. Alguém já tinha usado o Miro? Não? É uma ferramenta, eu também conheci há pouco, mas é uma ferramenta muito legal para a gente fazer esse tipo de trabalho criativo e de brainstorm e chuva de palpite. Então, beleza. Vocês conseguiram se achar onde tem o stick note? Eu vou colocar alguns, vocês podem clicar nesses quadradinhos, que é como se fosse o post-it, e escrever. O que é que te intriga se você fosse criança hoje? O que é uma coisa que vocês imaginam que não tem muito sentido? Por exemplo, sei lá, por que o fogão hoje é quadrado? Por que não tem fogão redondo? Sei lá. Por que que... O que mais? Por que que as pessoas usam uniformes? Né? Será que os uniformes eles ainda vão fazer algum sentido depois do Covid? Sei. Eu vou dar 5 minutinhos, tá? E aí vocês já vão mexendo na ferramenta, ver como é que usa. Dá até para colocar um timer aqui. 5 minutinhos. Beleza? Contando. Como surgiu a luz? Ótimo. A origem do universo. Aí é uma pessoa o quê? Profunda, né? Ela quer saber como surgiu o universo. Eu quero simplesmente só saber porque o fogão é quadrado. Aqui eu coloquei um. Por que que o tempo existe, né? A nossa percepção de tempo. Vocês estão bem reflexivos mesmo. A gente vai sair alguns filósofos daqui. Bom, aí eu coloquei só para
para dar o exemplo de como que você entra na tela dos quadrados, você tem que clicar em cima. E aí ele vai aparecer já alguma coisa para escrever. Aqui. Por quê? Aí coloquei, não sei se vocês já conhecem essa página no Instagram que eu acho maravilhosa, que chama Frases de Crianças. Mãe, quando crescemos a gente esquece o que queria ser quando crescer? Às vezes sim, meu filho. Então você pode anotar para eu nunca esquecer? Ah, gente, é uma coisa tão linda. Gente, tem perguntas aqui super profundas. O outro que eu peguei aqui. Gente, para que serve o governo? A criança pergunta. Para organizar o Estado, o país, todas as coisas. Aí, obviamente, ela pergunta: por que ele não organiza as minhas gavetas? Ele organiza todas as coisas. Não seria bom, né? Por que dormir? Já pensou se a gente conseguisse não dormir? Bom, não sei se seria bom, mas quem não está conseguindo acessar, gente, não se preocupem, tá? A gente vai. Ixi, a gente vai organizando. Deixa eu colocar. Pronto. Ok? Estou tentando deixar o espaço azul aqui para vocês, mas se não conseguir, depois eu coloco, tá? Pronto. Pronto, 2 minutinhos para vocês colocarem. Vocês estão gostando de usar essa ferramenta? O bom é que dá para ver todo mundo, as setinhas do nome das pessoas. Eu tô gostando, que vocês são super participativos. E o negócio em azul não fica, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Por que a gente não consegue viver debaixo d'água? Isso é uma excelente ideia. Por que não poderia ter cidades subaquáticas, né? Sei lá, de repente, se um dia a gente destruir tanto o mundo de cima, talvez a gente vai ter que ir para debaixo d'água mesmo. Eu gostei da história do limão. Quem é que deu o nome nas frutas, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Gente, vamos voltando, já está acabando nosso tempo. Depois a gente volta para cá. Beleza? Acabou o tempo, vamos voltar. Vamos lá. Bom, e aí, só para não falar que eu não falei nada de teoria. Bom, da onde surgiu essa ideia teórica de inovação? Esse moço aqui, chamado Joseph Schumpeter, ele foi um economista e, como todo bom economista, né, fica imaginando coisas sobre o capitalismo. E aí ele se baseou muito na história do Darwin. Né? Darwin já tinha escrito, eles foram, inclusive,
conterrâneos, não foi conterrâneos não, mas eles foram tipo da mesma época, né? E aí Darwin já tinha escrito sobre a teoria da evolução, e aí Schumpeter leu, obviamente, né? E aí tá o grande contemporâneos, isso, Alessandra, obrigada, contemporâneos. E aí tá o grande pulo do gato da história da inovação, é você ler coisas que não estão dentro da sua formação acadêmica, né? O que que um economista ia ler sobre a teoria da evolução? Bom, e aí ele imaginou muito sobre o capitalismo e ele entendeu que o capitalismo também é um sistema dinâmico. Claro, mas naquela época, hoje é muito óbvio, né? A gente falar. Depois de uma teoria que a gente vive ela há muito tempo, isso é óbvio. Mas antes as pessoas não achavam que o capitalismo era um sistema que evoluía. Eles achavam que era um sistema estático, né? Mas aí ele percebeu que como os animais, os bichos, o meio ambiente, as coisas se adaptam, crescem, evoluem. E aí ele pensou que a inovação tecnológica é a chave dessa dinâmica do capitalismo, né? E aí ele até trouxe o conceito de destruição criativa, né? Que é você acabar com tudo e criar algo totalmente novo. E aí, hoje a gente chama, inclusive, de disrupção tecnológica, né? Porque ele tem essa capacidade, uma tecnologia, uma inovação, tem essa capacidade de destruir tudo que a gente chegou, tudo que a gente achava, né? O que era coisas, como, por exemplo, a máquina de escrever. Ninguém hoje escreve um trabalho de conclusão de curso, uma tese, numa máquina de escrever. Pode ser que poetas, né? Coisas assim, ou, enfim, você não vai escrever na máquina de escrever. Mas é isso que eu estava falando, dessa destruição criativa. Bom, e aí ele traz que as vantagens geradas pelas medidas inovadoras perderiam seu poder nesse processo competitivo que é o capitalismo, à medida que os outros imitam. Que é a história, por exemplo, dos celulares que a China fabrica, né? A gente teoria administrativa também fez algo parecido. Muitas áreas, né, de estudos se apoiaram e se inspiraram na teoria da evolução de Darwin, né? Não só o Schumpeter. Bom, e aí essas vantagens, por exemplo, a partir do momento que uma empresa faz uma inovação, as outras podem copiar. Então, o ganho, vamos dizer assim, essa vantagem, ela vai diminuindo. E aí, todo o sistema dinâmica funciona nessa base. Você tem que inovar antes que os seus competidores te imitem muito e você, assim, ganhar uma vantagem estratégica. Não? Vocês estão ouvindo agora? Tá muito baixinho. E agora? Agora melhorou. A tecnologia me deixou na mão agora. Meu Bluetooth descarregou. Mas aí tudo bem, vamos lá. E aí, como eu estava falando, várias áreas se apoiaram. Me fala se está baixo, está. Enfim. Várias áreas foram também, dentro desse conceito de inovação, dentro desse conceito de evolução, foram estimulados, né, a pensar. E aqui é só um exemplo da galera do design, né? Esse moço aqui, Vitor Papanek, ele era ele é um grande profissional do design e ele imaginou que o design também faz parte do mundo real, né? Então, para que o design serve? Ele serve para a gente conseguir fazer mudanças na nossa sociedade. Ele não é simplesmente para deixar algo mais bonito, algo mais atrativo. Ele serve também para imaginar coisas. E aí, voltando na história da diversidade, que a inovação se alimenta, ele inclusive imaginou uma equipe mínima que seria necessária para você fazer um bom time e ter um design inovador. E aí, se vocês forem ver, olha, tem para a galera fazer um design, tá? Um design, um ecologista, um sociólogo, um matemático, um antropólogo, um psicólogo, alguém da mídia, né?
um engenheiro, um filmmaker. Então, tipo, hoje todo mundo faz vídeo, né? Mas lá naquela época, provavelmente não. Então, ele imaginou que para você fazer um design de alguma coisa que mude realmente o mundo, você tem que ter essa diversidade de atores e de pessoas pensantes, né? Bom, e aí, vamos voltar de novo para o Miro? E aí eu queria que vocês colocassem um pouquinho do que vocês pensam quando vem a palavra tecnologia, tá? Bora lá. Eu vou tirar esse quadrinho azul. É o da tecnologia, o quadrinho amarelo, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho menos tempo que vocês já aprenderam como usar a ferramenta. Eu vou colocar 3 minutinhos, tá bom? Contando. Ah, inclusive essa ferramenta vocês conseguem trazer imagens do Google. Você só clicar Ctrl C, Ctrl V, vocês conseguem colocar imagens também, pode estar valendo. Eu vou ajeitar o quadro azul agora. Ô, João, é lá no quadro amarelo, João. Você consegue ir para lá? Rapidez e mudança. Tecnologia pode trazer rapidez, sim. Atualização é, Felipe? Bom, ferramentas. Melhoria da vida humana, sim. Da vida dos animais também, né? Ou não? Ah, pô. Ih, bom, se vocês também colocarem o nomezinho de vocês, tá? Depois que todo mundo colocou aqui do ladinho no quadrinho branco, vai ser legal. Ó, um minutinho. Tecnologia, algo novo. Salto de inovações. Como usá-la para facilitar as nossas vidas? Sim. Mudanças positivas ou aterrorizantes. É, futuro. Algum dia as pessoas vão se contentar? Não sei. É muita filosofia aqui, gente. Eu tava achando que era um grupo da engenharia, já vi que não. Inovação, 18 segundos. Vulnerável, algo novo, mudanças, que mais? Tecnologia, avanço, evolução, fantástico. Tem tecnologias que são fantásticas mesmo. Praticidade. Ei, acabou o tempo, volto para lá. Bora. Tá, então a gente já captei um pouquinho, certo? Tecnologia tem coisas de novas, de futurísticas. Tem sim. E aí, se a gente for olhar um pouquinho o conceito mesmo, é toda e qualquer ferramenta que pode ser usada de qualquer forma, mas que ela vem facilitar, né? Alguém colocou facilitar, e aí, massa. Facilitar a nossa vida em termos de profissionais, empresas, sociedade, mas elas vão gerar ganhos também, ganhos de produtividade, de processos, facilitar esses processos, ganho de tempo e ganho de econômico, né? E aqui é só uma reportagem para ilustrar que essa empresa Comal, ela aumentou a eficiência dela em 60%.
E isso. E ela conseguiu, né, diminuir as falhas operacionais dela depois que elas adotaram uma tecnologia. Então, vê, elas conseguiram diminuir em 60% as falhas operacionais. Então, o ganho de produtividade dela vai ser muito maior, certo? Bom, e isso é tech? É tecnologia? Bom, aqui a gente tem uma cisterna e a gente tem um forno. O que vocês acham? Clarissa, é sim. Claro, né? Eu tô colocando aqui para provocar vocês. É a tecnologia social. Claro que eu sei que, sendo nordestinos também, a gente tem muito mais contato com tecnologia social do que a galera do Sul. A galera do Sul não tem tanto, não. Mas sim. E aí, eu queria que vocês chutassem na condição de uma cisterna, por exemplo. O que é que ela facilita hoje, né, para todas as vidas nordestinas? O que que uma cisterna representa de facilidade, de ganho? Vocês querem conversar comigo? Armazenamento de água, beleza. Qualquer coisa, sim, essa é das boas, é. Acesso à saúde, claro, você tem uma água que você pode tratar, você sabe a fonte, e, claro, vai diminuir doença, higiene. Pois é, você vai poder conseguir manter uma qualidade de vida ali proveniente daquela água. A gente sabe que tem muitas doenças. Fora saúde e o armazenamento. O que mais que ela pode trazer? Não, é a cisterna. Bom, já que vocês não falaram ainda, vocês estão um pouquinho tímidos. Bem-estar, produtividade, sim. Aumenta bastante a vida das famílias, né, em termos de produtividade, de horta orgânica, de manejo de animais. Mas eu queria ver se vocês chutam a quantidade de dias, em termos de dias, né, o tempo que você procurar. Isso é Amos? É o Amos, não sei como é que eu falo o seu nome. Qual é a quantidade de dias que uma cisterna consegue economizar de tempo dessas famílias por ano? Vocês conseguem chutar? Qual é a quantidade de dias no ano que uma cisterna consegue salvar de tempo para as famílias? 6 meses, 30, 150, 20 dias, 30 dias, 60, 240. Bom, a resposta está lá no último slide. Se vocês clicarem lá, tá lá. E eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Eita. Aqui. Isso aqui é uma avaliação que o Ministério Antigo de Desenvolvimento Social fez. Tá bem clarinho, mas aqui dá para ver. Eles fizeram uma pesquisa avaliativa, né, de impacto depois que a cisterna foi implantada, e eles viram que economizava 36 dias no ano pela família. Imagina você gastar 36 dias só para procurar água. Pois é, teve gente que, ó, foi na trave. E aí, tá linkado também esse trabalho, se vocês quiserem se aprofundar mais sobre isso, tá muito bom o material. Bom, e aqui, no outro lado, é um forno. E se a gente for pensar muito bem, é um forno rústico, não tem nada demais, né, de tecnologia, mas essa mulher, ela... E é isso também tá linkado um slide de um professor que veio mostrar, né, o resultado desses projetos. Que na verdade, essas famílias, eles devem ser peruanos ou alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil também acontece. São famílias que usavam só um fogo de chão com lenha. Então, tinha toda a questão de saúde, tinha a questão do tempo de economia. E aí, com forno, você consegue sanar, né, todos esses tipos de problemas. Então, sim, também é tecnologia. E aí, como a gente está falando de tecnologia social, esse também está linkado um PDF, é um livro, se vocês quiserem se aprofundar sobre tecnologia social. E aí também tem uma cartilha também super interessante de como construir um desalinizador de água com poucos recursos.
Então, a tecnologia social, ela é essa junção da ciência, né, dessa engenhosidade, vamos dizer assim, com as ferramentas e a sociedade, né? Então, ela vem para sanar alguma coisa, algum problema da sociedade e que ela pode ter esse caráter também de colaborativo, né? De não é um conhecimento tão complexo e que todo mundo pode acessar. E aí, aqui, essa última figurinha é de uma galera que faz um projeto de inovação social, de empreendedorismo e feminismo negro, que também é super interessante para vocês conhecerem. E aí, a gente está falando de tecnologia, mas eu não vi ninguém falando que tecnologia era coisa da engenharia, da robótica, de não sei o quê. E eu até acho interessante, porque quando a gente pensa geralmente em tecnologia, a gente sempre vê alguma coisa muito futurística, né? E aqui são dois exemplos só. E quando a gente fala em tecnologia, que é o uso da ferramenta, o uso de alguma coisa para economizar, a gente não precisa ser, e aí na ideia, na lógica da tecnologia social, não precisa ser nada muito complexo, né? Por exemplo, essa primeira figura, a gente tem, isso é um projeto, chama Litro de Luz, que coloca a luz, né, em comunidades que não são assistidas pela energia elétrica tradicional e com recursos que são comuns, né? Um cano de PVC é um litro de água e um painel solar, somente, né? Então, você vê como que a tecnologia pode estar dentro das nossas vidas e a gente pode servir no Luciano Huck. Ah, que bom! E aí, como ela pode. Ah, que ótimo! Então, nem é novidade, né, para vocês. Então, tá tudo certo. E esse do outro lado, da folha de bananeira, vocês viram no Luciano Huck também? Não. Isso aqui foi uma notícia de um mercado, eu acho que é da Tailândia. Tá tudo linkado, tá? A reportagem, os sites. Um, um supermercado na Tailândia falou assim: Meu Deus, eu preciso resolver o problema do plástico, porque eu, inclusive, eu acho que o plástico foi banido lá na região deles. E aí, como é que eles iam embalar as frutas, né? Simples, folha de bananeira. Não tem tecnologia nenhuma nisso. Tecnologia do sentido de produção tecnológica, de componentes metálicos, enfim, nada disso. São coisas simples que, pois é, que podem solucionar coisas que são do nosso cotidiano. Então, a gente sempre tem um diálogo sobre tecnologia e tem essas vertentes do que é tecnologia social, de que a tecnologia também não precisa estar presente em termos complexos, né? Que ela pode ser, que a gente chama de high-tech, low-tech ou no-tech at all. Não tem tecnologia nenhuma, mas é algo que está presente e que a gente pode usar para resolver alguma questão. Bom, e aqui no outro bloco, eu vou entrar um pouquinho nesse contexto, só tem meia hora, então eu vou acelerar um pouquinho. O que espera do mundo, o que a gente espera, né? De um mundo em rápida transformação e as mudanças globais. A gente tem uma séria questão de tempo. Aqui no slide eu coloquei exemplos de escolas. Então, a gente tem instituições do século, no máximo do século XIX. Na verdade, as escolas são do século XII, né? E se você for reparar, essa primeira imagem é da primeira escola do Brasil. E a segunda, você não vê diferença das escolas de hoje. Claro que hoje a gente está na pandemia, e aquelas escolas que voltaram, também não voltaram muito diferentes. Você vê, tá todo mundo sentado, agora está com máscara e um pouquinho mais distante. E pronto, mas ainda sentados na mesma posição, na frente de um quadro, da frente do professor. Que existe, né, talvez um monólogo. Então, assim, temos instituições do século XIX ou mais atrás. Temos tecnologias do século XX. Esse aqui foi o primeiro computador feito. E aí, quem não viu ainda, recomendo muitíssimo ver o filme Jogo da Imitação, que conta a história do processo de criação desse computador. E para vocês verem aí o primeiro computador da Apple como era. Tá vendo?
Isso não faz 70 anos. Na verdade, se esse primeiro computador fosse uma pessoa, ele teria 75 anos. Esse filme é sensacional. Só que a gente tem problemas do século XXI, né? Obviamente. Então, se você for rapidamente olhar para o canal de notícias, nós temos hackers infiltrados nas nossas instituições, colocando os nossos dados para todo mundo. Temos um grave problema de segurança cibernética hoje, e as pessoas e as instituições não sabem como resolver, porque vocês lembram que as nossas instituições são do século XIX, e as tecnologias que a gente tem são do século XX, então a gente não tem a mínima noção para onde vai. A gente tem uma pandemia que não, infelizmente, né, e eu bem infelizmente, está tirando muitas vidas e que a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel ainda no Brasil. E a gente não sabe quanto tempo vai durar. E a gente tem uma grave crise migratória, né, gerada globalização, por todos os problemas subsequentes. E a gente está vendo um movimento de retração dessa disponibilidade, vamos dizer assim, dos países em acolherem as pessoas, né? E aí, só também passando, né, passando um pouquinho, por que isso tudo está acontecendo e como que essa rapidez e essa transformação está acontecendo nesse processo global, né? Aqui, só para pincelar, a gente está passando pela quarta revolução industrial, que é a fusão das tecnologias, da física, da digital, da biologia, então tudo está se fundindo. E aí, aquele moço que eu falei antes, o Schumpeter, já tinha observado isso, que as inovações passam por ondas, e essas ondas, elas são provenientes dessas revoluções. E aí, só para a gente analisar o quão rápido isso está acontecendo, a primeira onda de inovação, que foi logo depois que começou a se usar a energia hidráulica, o aço e todo o aparelhado têxtil, para o vapor, foram 60 anos. Agora, dessa nova onda que a gente está acontecendo, das redes digitais de software, não tem 30 anos. Não tem 30 anos. Ou seja, a gente diminuiu pela metade o tamanho das ondas de inovação que o mundo passa. E aí também, só para falar que eu não falei, essa quarta revolução industrial, ela é a junção de todas as ferramentas de tecnologia que está em voga hoje e está numa rápida crescente evolução, são a história dos robôs, da internet das coisas, Big Data, enfim, computação em nuvem. E isso tudo se conecta dentro do nosso espaço de vida. Aqui, só para falar também, que a gente, na Sudene, está pensando nessa história da conectividade, da Revolução Industrial e como que isso vai impactar na vida dos nordestinos, das cidades, para a gente não ficar para trás dessa jogada, dessa inovação. A gente aprovou um projeto junto com a BDI, que lá em Campina Grande, que é sobre segurança pública em termos de cidade inteligente. Então, eles vão fazer um projeto de controle e comando de operações com reconhecimento facial, reconhecimento de placas de automóveis. Então, da próxima vez que vocês visitarem Campina Grande, vocês podem estar sendo filmados. E aí, isso pode revolucionar todo o jeito de você pensar a política pública de segurança. E aí, também estamos vivendo mudanças no contexto global de envelhecimento da população, destruição do meio ambiente, a crise imigratória, que eu já falei, e isso tem tido muitos outros impactos que a gente está observando, né? Por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, mas também estamos... A gente está vivendo, assim, vários dilemas, né? Dilemas separatistas, dilemas xenófobos, mas a gente tem uma noção, pelo menos a gente conseguiu avançar com a ONU, né, com essa instituição, de um pacto global para o desenvolvimento sustentável do mundo.
inteiro. Inclusive, o lema deles é: não vamos deixar ninguém para trás. Então, nós temos hoje, e aí como cidadãos também, essa ferramenta que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês sabem, né? Vocês já passaram por aí, né? Dos objetivos. Já, né? Tatiana falando, aham. Na minha turma, sim, né, aquela? Vamos lá. Aqui eu trouxe, só para sintetizar e para se aprofundar também, super recomendo esse livro desse moço chamado Yuval Noah Harari. Alguém já leu? 21 lições para o século XXI. Que também ele vai falar sobre todos esses conflitos e todos esses desafios que a gente vai passar nas próximas décadas, nesse próximo século, né? E aqui ele fala que a gente está perdendo a confiança numa narrativa que unia a gente, né? Nessa narrativa liberal, justamente no momento em que as tecnologias estão propondo inovações absurdas e que o gênero humano nunca viu antes. E aí ele fala, tem um capítulo que ele fala sobre o mercado de trabalho. Ele fala, não temos ideia de como será o mercado de trabalho em 2050, mas a gente sabe que essas ferramentas vão mudar todas. E ele ainda fala das duas uma, ou dentro de 2 décadas, que é 20 anos, e que vocês provavelmente vão estar assim no mercado de trabalho, espero, vão ser economicamente redundantes. Então, dentro de 2 décadas, em 20 anos, 2 bilhões, ele não fala 2 bilhões, não, ele fala bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. É um cenário pessimista, mas ele fala que existem bons motivos para a gente acreditar que isso vai acontecer. Ou ele diz, num cenário otimista, que a automação continuará a gerar novos empregos e prosperidades. De qualquer forma, a gente não sabe como é que vai ser. E isso vai mudar muito, muito rápido. E aqui eu vou pular, infelizmente, por causa do tempo. Mas vai ficar a reflexão, vocês podem colocar no chat, que eu acho que é mais rápido. A gente não pode voltar para o novo normal. Pois é, vocês gostaram, né? Mas vocês podem acessar e colocar lá, tá? Eu vou, no final, colocar na apresentação o resultado de como a gente foi. Eu prometo que eu volto depois disso, se a gente tiver mais tempo. Mas, enfim, a gente não pode, a provocação que eu coloco a gente não pode voltar para o que a gente era antes da pandemia. Nós vamos ter muitas mudanças com o coronavírus. Tá, eu vou voltar, porque esse aqui é o mais legal de todos. Então, vamos lá no Miro. Bora. Eu não... Eu sou muito fácil, gente. Vamos lá. Aqui é para a gente conseguir imaginar como que o coronavírus vai impactar as nossas vidas. Eu vou colocar também 3 minutinhos. E aí, pode pensar. A gente vai voltar do jeito que era antes? Essa pandemia que já dura mais de ano, todas as vidas que a gente perdeu, vai realmente mudar alguma coisa da nossa relação? Como que isso vai mudar? Eu só fico imaginando, gente, as festas de comemoração de aniversário. Não vai ter mais aquela galera colocando o dedo no bolo ou soprando vela. Vocês já pensaram nisso? Que a gente não vai comemorar aniversário mais do mesmo jeito? Não vai ter mais bolo na cara. Quer dizer, até pode ter, ninguém vai comer bolo mesmo, né? E aí, como que o coronavírus, nessa lógica, vai mudar a nossa vida em relação aos ensinos, às escolas, às universidades? Claro que já está mudando, mas será que quando a gente voltar mesmo, a escola, a universidade vai voltar exatamente como era antes? No dia a dia, na nossa casa, no nosso cotidiano, nas nossas relações interpessoais, no mundo, no universo. Será que a gente vai aprender alguma coisa disso tudo? Será que não? Vamos ver. O que vocês estão falando? A gente já está usando, né, as ferramentas,
do Google. Eu acho que isso vai ser um ótimo ganho. Né, vocês estão vendo que eu adoro fazer coisas colaborativas online, todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que é tão rico e eu acho que isso vai ficar. Uso de metodologias ativas e foco nos estudantes, adaptação ao ensino à distância. Pois é, porque antes do ensino à distância, não sei se alguém já fez alguma coisa à distância antes da pandemia, mas não tinha tanta opção de ferramenta, não tinha conteúdo passado online ao mesmo tempo para tirar dúvida, né? Então era muito difícil as pessoas conseguirem superar, né, ou atingir o objetivo da educação, ou realmente incorporar aquele aprendizado para elas. E será que a gente vai conseguir achar um meio termo aí e a gente transformar o ensino EAD? A nossa capacidade de adaptação realmente vai ficar, eu acho, também. A gente vai conseguir mudar, assim, rapidamente, né? Você vê, de um dia para o outro, a gente... Olha, e aí eu vou contar uma história. 15 segundos eu consigo. Se a pandemia tivesse acontecido há uns 3 anos antes, o governo federal não estava preparado para digitalizar e acessar todos os serviços públicos, porque a gente implantou um sistema a gente chama de Sistema Eletrônico Interno, SEI, e a gente implantou isso no máximo 3 anos atrás, máximo. Então, se a gente não tivesse já todos os processos online, todos os serviços online, a gente não ia conseguir enfrentar e todo mundo ficar de home office seguro em casa, se isso não tivesse acontecido. Então, vê como um sistema de adaptação é muito grande. Muitas empresas estavam ensaiando esse processo de transformação digital e de um dia para o outro todo mundo teve que fazer home office. Então, foi um processo que estava já latente e que eles rapidamente tiveram que colocar. A gente vai ter melhores higiene, sim, também concordo. Todo mundo vai andar com álcool em gel na mão agora. Valorizar cada vez mais os momentos. Lavar todas as coisas, chegar em casa é chato, mas enfim. Acabou o tempo, agora vamos para lá. Deixa eu só beber uma água. Bom, e aí, continuando a nossa história de como esse mundo está mudando e esse contexto global, Silvio Meira, vocês conhecem Silvio Meira? Se não conhecem, por favor, tem um blog dele que é maravilhoso, acho que chama Bit, ou Dia a Dia, Bit, alguma coisa assim. E ele é um dos fundadores do Porto Digital, em Pernambuco. Vale muito a pena seguir ele. E ele fala que 2020 foi a apocalipse digital. Tudo o que era analógico teve que se adaptar. E aí ele fala ainda em que as empresas tiveram que se adaptar em velocidade de crise, aprender em termos de crise, né? Então, tudo está acontecendo e a gente tem que aprender tudo muito rápido. E isso foi um fator, assim, de sucesso e insucesso das organizações. Bom, e aí, trazendo um pouco para a questão do meio ambiente, como que a inovação hoje vai conseguir ajudar nas crises ambientais e nos déficits de qualidade ambiental? Quem é da galera da Tatiana aqui? Vamos conversar um pouquinho. Claro que a gente está falando de meio ambiente e meio ambiente toca todo mundo, mas para os profissionais de meio ambiente, trazer um pouquinho de processos inovativos e perceber o que está acontecendo vai facilitar o nosso trabalho e a nossa possibilidade de atuação. Então, claro que quando a gente está falando, por exemplo, coisas básicas de saneamento, tubo, tratamento de água, são tecnologias, vamos dizer assim, mais velhas, né? Também lá do século. E acho que saneamento, eu posso estar até enganada, mas saneamento tem provavelmente registros históricos do Império Maia, que eles conseguiam fazer transporte de água. Então, é uma tecnologia antiga. E mesmo assim, a gente enfrenta déficits muito graves, inclusive no Nordeste, de falta de saneamento básico, né?
E aí eu mentiria para vocês se eu falasse que a inovação resolve tudo. Não vai. Ela pode e ela deve contribuir. E ela pode e ela deve contribuir no sentido de temos problemas hoje que não são esses que a gente consegue já ter a tecnologia necessária, que a gente não tem solução. Por exemplo, como é que eu vou rastrear hoje os meus resíduos que eu gero em casa, né? Seria ótimo, inclusive, alguém de imaginar sacos de lixo que possuem nanosensores de transmissão de GPS que eu possa saber exatamente aonde o meu lixo está indo. Porque aí já pensou? Todo mundo que jogasse seu lixo fora, alguma coisa assim, seria facilmente identificável. E aí poderia sofrer alguma sanção, multa, enfim. E a gente resolveria, cada um ia ser o dono do seu lixo, né? Do seu resíduo. E aí, eu trouxe alguns exemplos, só para a gente conseguir imaginar um pouco a possibilidade na inovação. A gente tem aqui uma reportagem de uma startup. Infelizmente, eu só achei essas reportagens, né, do Sul, mas eu vou falar um pouquinho do Monitor das Secas, então vai ser legal. Aqui tem uma reportagem de startup que usa Big Data para combater o desperdício de água. A outra, lá na Universidade do Paraná, conseguiram desenvolver um plástico biodegradável. Claro que seria ótimo se a gente imaginar um mundo em que a gente não precisasse usar plástico mais, né? Tipo, vou reduzir o meu uso de saco plástico do supermercado, não sei o quê. Mas existem coisas que o plástico vai ser usado. Não adianta. E aí, como é que a gente faz esse processo de transição? Como que a gente pensa em coisas alternativas? Aqui é uma estação hidrometeorológica. Não sei se vocês já viram uma estação hidrometeorológica. Alguém sabe? Não? Já viram? Não tem? Tatiana, já viu. Nunca viram? Provavelmente tem algumas em Guaranhuns. Então, esse link já está no site do Hidroeb. O Hidroeb vocês conhecem? O Hidroeb, gente, é a plataforma da rede de monitoramento hidrometeorológico da ANA. A ANA faz toda a gestão da rede hidrometeorológica do Brasil, ou seja, é informação pra caramba. E aqui eu já trabalhei em manutenção de estação da rede hidrometeorológica, mas foi lá no Goiás. E é tão interessante porque tinha uma galera, tenho 5 minutos, mas eu ainda eu vou só contar essa história rápida, depois eu vou passar rapidinho nos outros slides. E aí tem uma galera lá na CPRM, que eu trabalhei na CPRM um pouquinho, que era já um pessoal mais experiente, né? E eles falaram que as estações hidrometeorológicas, a ANA é a Agência Nacional de Águas. Eu não falei, né? Tem gente aqui que não é do meu ambiente, mas a ANA é essa instituição. E ela é a responsável por gerenciamento de basicamente tudo que é de informação de água, de gestão de águas, bacias hidrográficas no Brasil. E aí, antes, a Sudene, inclusive, ela fazia a instalação de rede hidrometeorológica. E na época, os instrumentos eram analógicos, né? Eles contavam num rolinho de papel, como se fosse uma impressora. Então, todo mês tinha que ir um técnico lá na rede de extração meteorológica, pegar o rolinho com as informações, levar para o escritório, datilografar e colocar no sistema para as pessoas terem informação. Hoje, é feito tudo por rádio e é em tempo real. Então, ou quase real, tá? Mas é coisas de, tipo, 5 minutos, 10 minutos de informação. Então, se vocês clicarem lá, vocês vão ver a plataforma e todas as informações ali estão atualizadíssimas. Então, vê como que a tecnologia ajudou a gente a ter informação sobre o nosso sistema hidroambiental, né? E aí são informações de chuva, de radiação. Inclusive, quem estiver pensando já em fazer TCC nessa área, já pode ir se familiarizando nesse portal, porque é por ali que vocês vão. E aí, alguma coisa me chamou a atenção,
porque a inovação ela não está simplesmente na ferramenta, mas ela está no jeito da gente pensar coisas novas, né? E aí eu falei muito em colaboração também. E o monitor de secas, quem já conhece o monitor de secas? O monitor de secas é super novo e é uma tecnologia que as empresas estaduais já possuíam, mas ninguém nunca tinha feito uma colaboração, que é um jeito diferente, é uma inovação. Você fazer uma plataforma de informação, de dados, que todo mundo pode ter, mas para uma região. Então, ninguém fica sobrecarregado e as informações são super bem realizadas, né? Bem feitas. E aí, o monitor de secas, ela traz a inovação de um arranjo institucional muito interessante. Bom, aqui eu vou passar rapidamente só para vocês verem o Horizon Europe. É uma política pública da União Europeia que financia projetos inovadores. E para 2021, eles definiram 5 missões para propostas. Claro que tem muita coisa aqui envolvida com a realidade europeia, mas é interessante vocês saberem e acompanharem, porque provavelmente vão ser as descobertas, as próximas inovações, os próximos projetos inovadores do mundo. E aí, finalizando um pouquinho esse bloco, nós temos então o que a gente chama de wicked problems, nós temos problemas complexos. Wicked quer dizer mal, mas eu não gostei muito dessa tradução, não. Mas são problemas que eles vão ser tão complexos que a gente não vai conseguir fazer uma solução simples. E aí, esse outro moço velhinho simpático, chama Edgar Morin, e ele fala do pensamento complexo. Então, quando a gente está pensando em uma coisa de inovação, em uma solução, em um problema super complexo, a gente precisa também ter um pensamento complexo. Não achar que soluções simples vão resolver os nossos problemas. E aí, como criar, então? Tatiana, me fala quantos minutos eu tenho. Vocês já estão cansados? Teoricamente, 1 minuto, mas alguém se opõe a ela estender mais uns 10 minutinhos? 5, 10 a 10? Tu consegue, Isis? A noite toda! Não, a noite toda não, só um pouquinho. Tudo bem? Pronto, 5 a 10, dê o seu melhor. Vá, valendo. Valendo! E aí eu entro no nosso bloco de como criar uma cultura de inovação e empreendedorismo. E aí eu vou lançar olhares sobre o nosso contexto nacional brasileiro e a nossa região. Certo? Aqui, para vocês entenderem, esse aqui é um relatório super interessante, sai todo ano, que é o Índice de Inovação Global, certo? E aí, para vocês verem, o primeiro país em ranking de inovação do mundo é o quê? Suíça. Aí temos o quê? Suécia. Aí depois temos Estados Unidos. A China aparece lá no 11. E aí temos o Chile. Se vocês forem ver nessa figura aqui, temos América Latina, os 3 países que mais inovam na América Latina. Primeiro, Chile. Segundo, o México. E o terceiro, Costa Rica. Cadê o Brasil? Exatamente, Paulo. Cadê o Brasil? Alguém chuta qual é a posição do Brasil? Não vale ver, não vale espiar, não colar, tá? Mas alguém chuta? Qual é a posição? 100, 78, 136, 136. Meu Deus, 150, 200, 50. Minha merda. Olha só, Brasil. Ele está entre a grande nação, eu até colei, tá? Ele está entre a grande nação da Armênia e da Geórgia. Eu não entendo, mas enfim, vamos lá. A Armênia está em 61, o Brasil está em 62 e a Geórgia está em 63. Eu também nunca vi. Hoje eu nem sabia que a Geórgia existia, mas aí eu fui lá ver, atualizar o ranking e ela existe. A Armênia e a Geórgia são países da antiga União Soviética, ou seja, né, grandes nações. Hoje, comparado com o Brasil, né? Pense.
Então, assim, nós estamos um pouquinho ruins. E aí, não só comparado, claro que, bichinho, nem sei se tem algum armênio, alguém da Geórgia aqui, espero que não, mas comparado com o Brasil, que a gente tem uma diversidade, uma biodiversidade muito rica, recurso, tamanho continental, não tem explicação da gente estar na posição 62. Mas, enfim. Aqui temos uma boa notícia, que vocês provavelmente devem saber, nós somos o Brasil, ou um dos países mais conectados do mundo, em termos de acesso internet, móvel, enfim, celular. E aqui o primeiro gráfico, também para dizer que nós somos bons produtores de aplicativos, né? Tem brasileiro hoje pensando em formas de aplicativos novos, gamers, enfim. Que é super interessante, porque é uma galera que já está iniciando um processo de inovação tecnológica que tem um potencial expansivo muito grande. Só que aí você vai olhar, tem também esse relatório, você vai olhar, eles fizeram uma pesquisa entre os países de quais são os aplicativos que as pessoas residentes daquele país usam. E aí aqui são aplicativos de financeiros, né? A gente tem Argentina, Brasil, Canadá, México e Estados Unidos. Aí você vê, o Canadá, a galera lá, o primeiro aplicativo que eles usam é o Yahoo Finance. Ou seja, eles estão super conectados em coisas das finanças, enfim. O México, um banco. Os Estados Unidos, o Robinhood. Eu nem sei que aplicativo é esse. Mas, assim, olhando para o Brasil, quais são os aplicativos financeiros que, pois é, os brasileiros mais usaram? Caixa Tem, Caixa Emergencial, Nubank e Banco Inter. Isso tudo foi já reflexo da pandemia. Né? Os brasileiros se conectaram para acessar o auxílio, certo? E aí, aqui é o quanto de tempo que a gente fica, né? Conectado diariamente. Esse QR Code é para esse relatório, tá? Ele é super completo e tem vários outros indicadores. Brasil, a gente fica quase 5 horas conectados. Então, nós não estamos tão ruins assim, né? E aí o Brasil, ele tem um sistema de inovação institucional forte. A gente tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem a FINEP, a gente tem programas e projetos que estimulam a inovação no Brasil, que é a Inovativa. E, inclusive, dentro da iniciativa privada, a gente tem projetos interessantes de inovação. Então, a gente, assim, está caminhando. Não está bom, mas a gente está caminhando. E aí, observando o nosso contexto regional, observa que eu coloquei Nordeste, mas a Sudene hoje ela tem uma área de atuação que abrange todos os estados do Nordeste, mais Norte do Espírito Santo e Norte de Minas Gerais. Então, quando fala Nordeste, pensa nesse mapa do Brasil, tá? A gente lançou em 2019 o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Quem não conhece também está linkado, vale a pena dar uma olhada. Aceitamos sugestões, inclusive. E a gente quis trazer esse olhar da inovação para o desenvolvimento do Nordeste. Ele é composto de 8 eixos, sendo que o eixo da inovação ele é o estruturador desse plano. Então, em todos os outros eixos, que não são de inovação, ele vai ter algum componente que seja inovador. Então, a gente precisa hoje pensar nos nossos problemas sociais. Se a palestra vai estar disponível, eu acho que sim. A gente precisa pensar nos nossos problemas sociais do passado com um olhar de inovação. Então, é essa a proposta do plano. Ele já está no Congresso, então, se vocês puderem fazerem um voto de cidadão, colocarem lá na plataforma do Congresso o que vocês acham, né, para a gente conseguir que esse projeto vire lei para o Nordeste, vai ser um bom ganho para a nossa região. E aqui, alguns dados mais finos que tratam dessa inovação, o que é que de inovação está sendo produzido na nossa região, né? Aqui a gente tem um número de bolsas de pós-graduação concedido pela CAPES no Brasil, e vocês podem ver que o Sudeste é o que ganha mais. A gente tem a média de quanto de recursos são gastos pelas empresas em inovação.
O Sudeste tem mais. Isso aqui são dados de 2014, mas eles não variaram muito não, tá, gente? O Nordeste está ali, tivemos alguns ganhos, mas não muito significativos. E a média regional das empresas que implementam inovações por estado. Aqui, por estado e por região, na verdade, né? Aqui, para você ver também, as diferenças regionais se comprovam. Então, a gente tem um déficit intra-regional aqui hoje no Brasil, que o Sudeste é a região hoje que mais inova. Então, a gente precisa ter um olhar, um cuidado a mais com isso, estimular isso. Aqui, para vocês verem, o quanto de número de patentes que foi colocado lá na empresa do INPE, né, que é a pesquisa empresa de patentes do Brasil hoje, e as manchinhas são a quantidade de números. Quanto mais escuro, mais número de patentes. Mas se você ver, não é tão grande assim. São 5 patentes no ano. É muito pouco para tipo de inovação que a gente está. E aí tem toda uma discussão sobre patente, tá? Eu acho que eu não vou nem entrar muito nessa linha, mas o processo de patente antes era muito demorado, muito burocrático, e hoje o pessoal está conseguindo diminuir esse tempo. Mas ainda assim não está sendo muito refletido nessa produção. Aí você vê que interessante. A gente poderia pensar que são as capitais que produzem mais patentes. Mas não. São regiões onde a gente tem um chamado cluster, que é entre essa relação entre universidade e empresas, setores produtivos, né? Então, super importante a gente estar próximo das empresas, formar parcerias, enfim, conseguir fazer essa relação fluir mais. Aqui também um dado mais novo, só para a gente trazer, né? Porque aqueles dados estavam um pouquinho mais antigos, a quantidade de startups por região em 2020. Você vê de novo, não tivemos muitos avanços na desigualdade, né? Na diminuição da desigualdade. A gente tem que o Sudeste hoje tem 5.730 startups, enquanto o Nordeste tem nem 1.000. Ou seja, alguma coisa a gente precisa fazer, estimular a inovação dentro da nossa região. E aí, como eu falei, a gente não tá assim, partindo do zero. A gente já tem várias iniciativas hoje no Nordeste que estimulam e que alimentam. E é interessante a gente conhecer algumas. Aqui, a gente tem em Pernambuco Porto Digital, o Banco Nordeste tem um hub de inovação, Maceió tem um laboratório de inovação, Petrolina tem um laboratório vivo. Então, assim, já tem muita coisa acontecendo. Vamos ficar ligado e ver como que a gente pode transformar isso em estimular e ampliar, enfim. Aqui também é só um ranking dos estados que mais inovam. O Ceará, Pernambuco e Paraíba são os estados que têm mais estruturas Isis, você está nos ouvindo? Deixa eu ver aqui se ela responde. Travou. Foi. Minutinho que eu estou tentando entrar em contato aqui com ela. Isis, voltou. Gente, desculpa. Quase que o meu celular vai embora. Já só tinha 1%. Até o celular tá falando que já foi. Mas vamos lá. Essa aqui é só uma reportagem também para ilustrar que a gente ainda precisa estimular toda essa cultura de inovação e empreendedorismo
E agora tá melhor? Tá um pouquinho baixo ainda. Tatiana, se você tá falando, tá com... Eu tava. Você está falando ainda do mesmo aparelho ou mudou? Porque ficou um pouquinho mais abafado esse som. Agora, Agora. voltou. Bom, aqui esse slide é só para ilustrar que a gente está caminhando, né, nos processos de inovação no Brasil. A gente tem muitas coisas a nosso favor, mas a gente ainda precisa ampliar esse processo e essa cultura nos nossos espaços, né? E aí vocês viram que a região Nordeste ainda precisa também estimular isso dentro das instituições, das universidades. E aí, finalmente, já para acabar, alguns caminhos que eu aponto, não são todos, óbvio, mas algumas coisas que podem interessar vocês também a serem agentes desse processo, né? E aí temos aqui cursos sobre design thinking, criatividade, inovação. É tudo gratuito, então eu sei que a gente às vezes está super conectado, né, nesse momento, mas aproveitar que estamos ainda assim, ainda no EAD, vou deixar a apresentação aberta. E tá tudo linkado, então é só clicar no botãozinho que vai já direto para o site. Então, vamos aproveitar esse momento, fazer o melhor que a gente pode dele. Infelizmente, ainda estamos todos nas nossas casas, mas aproveitar para a gente fazer um pouco mais desse pensamento criativo. E aqui tem alguns desafios já, né? O Brasil, ele estimula muito a inovação e é interessante a gente estar sempre atento por meio de prêmios, de editais, né? Aqui temos um prêmio da água de Estocolmo. Esse é só para jovens, mas temos outros que podem ser de várias outras faixas etárias. A gente tem um de inovação do Google, tem um desse Go Green. Esse do Google até dá, viu? Para vocês verem, pensar em algum projeto legal e mandar até maio. Esse aqui é já... Essa página tem vários outros desafios. Se você apertar em Go Green, é uma página que eles congregam, né? Agregam todos esses desafios. Então, é uma boa. E aí, finalmente, para terminar, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido, leve um pouquinho de conhecimento. E aí também tem um questionário final, só para vocês darem feedback, a gente poder comparar como é que tá, se a gente conseguiu atingir o objetivo. E eu queria propor... Obrigada, Davi. Eu queria propor uma foto nossa, né? Se quem puder abrir a câmera, a gente tira um print screen, coloca, registra, né? E é isso, pessoal. Vamos lá tirar uma foto. Que bom, gente. Obrigada. Tatiana, eu acho que agora é com você. Isso. Isis, muitíssimo obrigada. Eu amei, pelo que eu estou vendo, o pessoal também gostou bastante. Acho que você arrasou. Nem sentimos o tempinho que passou, né? O pessoal mesmo pedindo, deixa, porque rendeu muito bem. Eu acho que você trouxe informações aí. A gente escuta falar um bocado, né? Sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia. E nem sempre esse conteúdo vem de uma forma tão fácil, tão fluida como você apresentou para a gente. E não só na teoria também, né? Você trouxe muitos fatos práticos, muitas dicas, muitos links que eu acho que é muito enriquecedor, porque mostra os caminhos reais, porque a gente escuta falar, né? A gente vê o texto, a gente vê as matérias, mas muitas vezes ficamos nos perguntando, e como é que eu posso fazer isso, né? Para onde eu vou? Eu quero ser inovador, eu quero, né, conhecer novas tecnologias, mas como, né? Eu acho que o ponto forte principal que eu pego como destaque aqui do que você apresentou para a gente aqui, além de falar, né, de como isso está sendo colocado na prática, você trouxe, né, exemplos práticos de caminhos possíveis para a gente, cada um aí dentro da nossa individualidade, né, podemos agir
e quem sabe aí a gente conseguir ajudar atuar aí num espectro maior, né, na nossa comunidade. Pensando aí, né, pessoal do público interno do campus, a gente pode pensar em questões mais locais, experimentais, né, projetos pilotos para a gente praticar dentro do campus, no PPO de vocês, nos estágios de vocês, e daí a gente conseguir ir expandindo e, de fato, né, trazer mudanças para a sociedade, quem sabe, né? Não custa a gente sonhar, a gente pensar, né? Já estão aqui perguntando quando é a próxima palestra de Isis, né? Sinta-se muito convidada, Isis, para retornar, certo? Eu acho que seu espírito tem tudo a ver com o que o campus está buscando, com o que a gente se propõe, com o que o NGCI se propõe, né? Então, sim, Cauã, está tudo sendo gravado. Em breve, todo o vídeo da palestra dela vai estar disponível no canal do YouTube do campus, do IFPE Garanhuns, certo? A apresentação dela, o link vai ser disponibilizado junto com o envio dos certificados de vocês, que vai ser até a próxima semana, né? A risada também dela é ótima. Eu acho que metade do vídeo eu tô aqui risando, assim, porque ficou o riso constante dos comentários de vocês dela, né? Antes de finalizar, alguém tem alguma dúvida, assim, breve, para a gente fazer algum comentário? A hora está um pouquinho estendida, mas só para não deixar nenhuma grande angústia no coração de ninguém. Tem alguma coisa? O pessoal do NGCI quer fazer algum comentário? O pessoal está perguntando de algum contato, Isis. Tem na apresentação, não tem? Contato, pois é, eu terminei e não coloquei, né? Ah, a gente vai tirar foto? Peraí, a gente tirou foto? Não me lembro. Eu tentei abrir aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar. Eu não estou conseguindo abrir todo mundo. João Paulo, tu conseguiu tirar daí? Que eu vi que você tinha tirado uns prints antes. O meu coisa de visualizar em grid tá... Pronto, alguém. Tem alguém que é um papel. Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três, abrir, tchau. Aí, meu povo. Pronto. Aí, como eu estava falando, eu falei da foto porque eu vou colocar lá na nossa apresentação. Essa apresentação é de vocês. E o meu contato, eu coloquei o LinkedIn, porque eu acho que é mais legal de usar. Um e-mail, assim, é meio formal demais. Então, vocês podem fazer um chat e eu posto algumas coisas da Sudene lá também. Tati, tá desligado o seu microfone. Gente, eu esqueci de colocar, vou apresentar aqui de novo o LinkedIn. Pronto. Agora. Pronto. Que aí quem quiser conversar comigo, mandar um alô. Tinha dado um probleminha no meu microfone, eu tive que sair e voltar, mas pronto. Né? Bem, pessoal, Isis, mais uma vez, agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, tá? A todos os participantes, obrigada por terem rendido, né, até agora, por terem participado, por terem se interessado também pela temática aqui. Foi um momento muito importante, eu acho, aqui também para a história do NGCI, que está começando. Eu acho que a gente começou com o pé direito, de uma maneira muito fortuita aqui para o grupo, para o núcleo, né? Então, mais uma vez, sintam-se convidados aos próximos eventos promovidos pela Divisão de Pesquisa, pelo NGCI, fiquem de olho nas nossas redes sociais, tá? Isis, você também convidada a participar, se não na função de palestrante, mas também como ouvinte, tá?
A foto Isis vai colocar na apresentação, que vocês vão receber, só reiterando, né? Vocês vão receber a apresentação junto com os certificados até a próxima semana, certo? Todos responderam lá a frequência, os alunos de EIA também a frequência, ficou alguém pendente, tá? Vocês têm que preencher lá no link, vou colocar aqui pela última vez, para a confecção dos certificados e todo mundo receber direito, tá? Caso estejamos todos bem, certo? A Cledinalda aqui comentando, muito bom, a prestação de conta da Sudene, porque só escuta falar do nome. Tem gente, né, agora tá mudando um pouquinho isso, né, Iris? Porque tem gente que às vezes faz, e a Sudene ainda existe, né? Porque ela teve uma atuação forte algumas décadas atrás e passou um tempo um pouquinho fora da mídia, né? Mas hoje em dia a Sudene está, né, já há alguns anos a Sudene voltou a ter uma atuação bem mais forte, né? Eu acho que deu algum problema na minha câmera, não sei se vocês estão vendo, mas deu. Um dia ela vai voltar. Pois é, a Sudene teve um papel muito importante na região, né, na década de 70, e ela era uma instituição muito grande, né? E aí, com o desenvolvimento dos estados, né, da capacidade de planejamento dos estados, a Sudene foi diminuindo um pouco a atuação dela, e passou por várias intempéries, né? Mas a gente está hoje numa nova proposta, uma Sudene mais enxuta. A gente tem muitos projetos de apoio com universidades, inclusive, de inovação, de projeto de tecnologia social, enfim, setores produtivos, pequenos agricultores, né? A gente tem projetos, a gente tem há uns 2 anos ou 3 anos, a gente já tem estimulado bastante um projeto chamado Reuso de Águas Cinzas no Semiárido, né? E a gente conta com participação de empresas como a Embrapa, o INSA, né? Então, a gente está também atuando dessa forma, né? E se vocês forem observar bem assim na estrada, tem até umas plaquinhas de incentivo da Sudene, não sei o quê. Isso está funcionando ainda, tá, gente? Inclusive, qualquer empresa, se vocês forem empreender mesmo, né, formar empresas, enfim, não sei como é que vai ser desenvolver a história de vocês, mas a Sudene tem incentivos fiscais, né, ela concede incentivos fiscais para todas as empresas que se instalam na área de atuação da Sudene. Então, é também um bom incentivo, né, para a gente inovar e desenvolver. Perfeito, Isis, né? Não só funciona como foi renovada, com certeza, é bem isso, Cledinaldo. Bem, pessoal, temos mais alguma questão a ser falada? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bem, mais uma vez, muito obrigada, Isis, certo? Foi uma noite muito gratificante, né? Muito edificante, tá? Mas agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite, sinta-se convidada a retornar sempre, né? Não necessariamente que a gente convide, pode se oferecer também, tá? Quando você tiver novas ideias, a casa está aberta para você. Certo? Obrigada, gente, pelo convite, pela paciência, pela produção, que foi riquíssima. E é isso. Muito obrigada. Então, pronto, pessoal. Agradeço também a presença e a participação de todos e até o nosso próximo encontro. Tá? Uma boa noite a todos, bom descanso. Até breve. Boa noite.